Olá, querido ouvinte, você está ouvindo mais um podcast chamado de Uma Vida. E por que tem esse nome? Porque uma vida vale o mundo inteiro. Você já ouviu isso algumas vezes aqui. Então, antes da gente começar aqui o nosso podcast, vamos àqueles avisos de sempre. Então, lembrar que nós estamos nas plataformas digitais, né? Estamos aí no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, na Anchor, né? Que é a nossa distribuidora. Então, tem várias opções. Se por acaso você não paga, né, alguma plataforma digital, tem como ouvir gratuito. Estamos no YouTube também, então sai quase que ao mesmo tempo ali das plataformas digitais. Geralmente tem saído às 7h15 da noite, tem estreado no YouTube também, o nosso podcast. Também estamos nas redes sociais, né? Temos uma página no Facebook, temos uma página no Instagram também, @umavidapodcast. Então, se você gostar de alguma coisa, quiser dar alguma sugestão, enfim, nós estamos lá. Se você quiser recomendar alguém para alguém também, a gente tem feito agora uma série de posts, né? Quando o episódio sai, tem saído um texto alusivo ao episódio. Então é uma oportunidade lá de você interagir, mandar para alguém, dizer a sua opinião. Aqui o objetivo, né? Fazer você refletir, fazer você pensar, talvez detalhes, né? Coisas que a gente assiste e a gente não para prestar atenção, né, no quanto a gente consegue aprender, às vezes com os filmes e séries que a gente tanto gosta. E aí a gente está falando de uma série, né, a gente começou semana passada uma nova rodada de episódios sendo específicos sobre uma série. Então quem ouviu semana passada, quem está acompanhando aí as nossas redes, viu que a gente está falando de The Big Bang Theory. A série, né, sobre os nerds, né, e como isso tem mudado, né? Como isso mudou, na verdade, a forma com que os nerds são vistos, né? A gente via que nos filmes os nerds eram sempre retratados como aqueles que sofriam bullying, aqueles que ninguém gostava, né? Vamos dizer assim, mas a série ela mudou muito, né? A forma como a gente vê, e hoje em dia a gente vê até como um estilo, né? Uma forma de se vestir. Os filmes aí de super-heróis nessa parte estão em alta, então a gente vê como essa série ajudou a revolucionar esse universo, né? Semana passada a gente começou o nosso podcast falando sobre o Raj. A gente levantou ali algumas características sobre ele, e se você já ouviu o meu podcast alguma vez, você sabe que eu não esgoto todo o assunto sobre o personagem, né? Você vê aí que dá em torno de 20 a 30 minutos, não é muito tempo para um podcast, né? Se fosse algo talvez mais completo ali, talvez desse em torno de 1 hora, mas eu acho que a gente costuma levantar sempre 4 ou 5 características, né, de cada personagem, e eu acho que isso já dá bastante assunto para você pensar e você refletir, né? Porque é exatamente o nosso objetivo, né? Então a gente vai continuar na nossa série. E hoje vamos falar de uma personagem que todos são engraçados, né? Não tem como dizer que nenhum deles é. Talvez uns mais, talvez uns menos. E hoje a gente vai falar de uma das meninas da série, umas ali das esposas ali dos nossos amigos nerds. E hoje vamos falar de Bernadette Wolowitz. Estamos falando de quem? Da esposa do Howard. Então, fazendo aqui uma introdução sobre ela, ela aparece na primeira vez na 3ª temporada, quando o Howard, ele lembra o Leonard, que na época estava namorando com a Penny, que eles fizeram um acordo que quando um deles começasse a namorar, a namorada do amigo tinha que arrumar um encontro para o outro. E como a Bernadette trabalhava com a Penny na fábrica do cheesecake, ele acaba convidando ela para sair com o Howard. E é engraçado que no início, assim, eles não têm nada em comum, né? Eles gostam de coisas totalmente opostas. E no começo a gente acha que essa relação, não tem por que dar certo. Mas aí eles acabam encontrando algo em comum, que é o fato das mães deles serem super protetoras com eles, né? O fato da mãe da Bernadette escolher as roupas dela pra sair. O Howard, mais pra frente, vai falar, né, que tem uma ligação com a mãe, assim, bem forte, né, vamos dizer assim, né, e o cara já tem lá seus 30 anos e vive na casa da mãe, cuidando dele. E aí, tendo isso em comum, eles começam mesmo a se conhecer.
e a ter ali uma relação, né? Mais pra frente eles se casam, né? Enfim, lembrar que o nosso podcast tem spoilers, né? Então, mas mais pra frente eles se casam, né? Chegam a ter filhos também. Ela é uma microbiologista, ela tem um PhD. Ela é aquela pessoa, né, que tem o pavio curto, que rapidinho se zanga, explode, fica com raiva. E ela tem mais ou menos 1,5 m de altura, né? Talvez até um pouco menos. A gente também vê que no passado ela participou de concurso de beleza. Enfim, né? Essa aí, então, é a Bernadette, né? Wolowitz. Então vamos aqui para os pontos dela. E a primeira coisa, exatamente o que a gente estava falando agora, sobre ela ser microbiologista em PhD, né? Que é a vida profissional dela. Então a gente vê que ela começa a série trabalhando na fábrica do cheesecake, né? Ela também é uma garçonete, assim como a Penny. Tá lá para poder pagar a faculdade, né? A especialização dela, o PhD. E a gente vê que ela é um sucesso, né, nessa área. Ela, depois, né, de terminar o PhD, né, de conseguir, ela é contratada por uma grande empresa de remédios, né, uma grande empresa farmacêutica. A gente vê durante a série que ela ganha bem mais que o Howard. Então a gente vê o esforço que ela teve durante a série. Na verdade, a gente pega mais na fase que ela já tá acabando, né, o PhD dela. Já tá conseguindo um emprego, assim, lá na grande empresa. Mas é muito legal ver que quão longe, né, a gente consegue ir quando a gente gosta, quando a gente se interessa por uma área, né. Então é legal ver que o esforço, né, que ela teve para alcançar isso, para atingir isso. A gente já falou aqui outras vezes, né, sobre não fazer o que os pais querem, né, simplesmente por dar dinheiro, ou ir porque é o que dizem que tá certo, né. Aqui a gente já, né, deu uma sugestão, deu um conselho aí pra alguém. O cara tem que seguir aquilo que ele gosta, né. E se o que a pessoa gosta envolve uma faculdade, universidade, então vai atrás, corre atrás, né. O que a gente acredita aqui é que uma pessoa não tem que fazer uma faculdade só porque dizem que é a profissão do momento, que é o que paga bem. A pessoa realmente tem que se sentir confortável com isso. E se ela sente, se ela gosta desse caminho, então a pessoa tem que ir lá e pular de cabeça. Mais pra frente das temporadas, né, outro alerta de spoiler agora, a Bernadette ela consegue arrumar um emprego de vendedora, né, dos remédios da empresa para Penny. E a Penny no começo ela não se sente capaz, né, ela não se acha com perfil, mas a Bernadette motiva ela, a Bernadette treina ela, dá todo o suporte para Penny, e é bem legal ver isso. O apoio que ela dá pra amiga, né? A gente vê durante a série que ela tenta ser atriz, né? Ela chega a fazer alguns comerciais, chega a fazer algum filme ou outro, além de peças de teatro, não conseguindo ali fazer as coisas do jeito que ela gostaria. E é bem legal ver o incentivo que a Bernadette dá para ela para que ela consiga vencer nessa área, sabe? É legal ver que mais pra frente vai falar da Penny, né? Mas que tendo a Bernadette e a Amy, né, como influências nessa questão do estudo, a gente vê a evolução da Penny, né? Isso é bem legal, né? Mas só pra gente falar mais da Penny. Mas a gente vê essa questão aí da Bernadette na parte profissional. E agora a gente mudando talvez um pouco agora pra uma parte mais pessoal dela, a gente vê que ela não gosta de crianças, né? A Bernadette não gosta de crianças. A gente vê que o Howard, né, ele vai trabalhar como mágico, né, na festa do primo de aniversário. E a Bernadette desde o começo, né, fala assim que não se dá bem muito com crianças, né, mas ela faz o esforço lá para ir acompanhar o Howard, vê que as coisas acabam não dando muito certo. E realmente ela tem essa dúvida. Depois ela comenta que quando ela era criança, ela tinha que cuidar dos irmãos dela, e por causa disso, ela meio que pegou um ranço, pegou uma raiva de crianças, até que o próprio Howard também se questiona, né, se ela é a mulher certa, porque ele quer ter filhos, né? Bem, não tendo uma pessoa que não queira, realmente eles não iam andar no mesmo passo, né? E a gente também já falou isso outras vezes sobre relacionamentos, né? As pessoas não são perfeitas, as pessoas não são 100% iguais, mas existem algumas coisas que a gente não pode negociar, algumas decisões importantes que a gente não pode negociar,
que talvez se a outra pessoa pensar diferente e isso não chegar numa resolução, talvez o necessário seja terminar. Mas aí é legal que a gente vê que eles conversam, ela acaba aceitando, né? É claro que eles combinam que o Howard cuidaria mais das crianças, enfim. Mas aquela coisa de não querer ter filhos, eles conseguiram resolver. E até quando eles vão ter a primeira filha, né, a Hallie, como se eles ficam inseguros mesmo sobre essa questão de ter filhos, até depois quando a Hallie de fato nasce, no começo a Bernadette acha que a Hallie não gosta dela, tem essa dificuldade no começo, mas como pais da primeira viagem eles vão se adaptando, né, e aí eles vão aprendendo e vão entendendo, né. Isso aí também é uma questão da maturidade, né, a gente vai ficando mais velho, a gente vai construindo uma família com o tempo, as pessoas vão ficando mais maduras, mais seguras de si, e alguns pensamentos vão mudando, né, as coisas vão melhorando, e isso que é importante, né, a gente sempre crescer, a gente sempre querer buscar melhorar, né, isso aí é muito legal. Baseado um pouco nisso, né, eu também queria falar agora sobre o papel de mãezona, né, que a Bernadette acaba fazendo. Então a gente vê que o Sheldon, né, ele tem um comportamento bem infantil, também a gente vai falar dele mais pra frente. Como a Bernadette cuidou dos irmãos dela quando eles eram mais novos, ela sabe lidar com crianças teimosas, né, então ela consegue controlar o Sheldon, ela consegue falar na linguagem dele, né, porque ele é um gênio, mas ele tem muitos traços infantis. E falando em traços infantis, né, por que não falar do Howard nisso? Então a gente vê que no início, né, do casamento, ela meio que assume o papel de mãe do Howard, né, entre aspas ali. Ela meio que fazia tudo por ele, mas aos poucos ela também consegue extrair o melhor dele, né? Então aos poucos ele vai evoluindo, ele vai crescendo, e ela ajuda ele nessa evolução, né? Acaba motivando, né, o Howard a tirar as coisas da casa da mãe dele, né? No começo ele disse que ele achou que ela iria morar com a mãe dele, e aí eles têm lá aquela discussão, e aí eles acabam indo morar no apartamento dela. E a gente vê esse fato dela ser realmente uma pessoa fiel, realmente uma pessoa que ajuda, né? A gente vê que quando a mãe do Howard morre, né, ela dá todo apoio para ele, obviamente, né, sendo esposa e amiga dele. E também a gente vê que quando o Howard, né, foi para o espaço, né, também foi uma grande novela, né, até o Howard ir para o espaço, mas ela acaba apoiando ele, sabendo que isso era um grande sonho dele. Eles se casam antes dele ir para o espaço, e a gente vê que ela dá todo o apoio para ele durante a permanência dele lá. E aí a gente vê que o Howard passa espaço por algumas dificuldades lá, e ela tá sempre apoiando, sempre ajudando ele. Então é bem legal ver que essa característica às vezes é maternal, mãezona, né, que apoia as pessoas. A gente falou, né, que ela apoiou a Penny, a gente vê também que ela chamou a Amy para ser a de honra dela. Então a gente vê mesmo essa característica mãezona, né, maternal ali da Bernadette. Indo pro próximo ponto, agora a gente vai falar um pouquinho da personalidade dela, né? É um pouco mais pavio curto, um pouco mais agressivo. A gente vê que ela, no trabalho, né, ela é aquela pessoa bem durona, né? Que é bem firme, né, com os empregados, com as pessoas que trabalham com ela. Ela fazia isso sem perceber, porque na verdade ela absorveu tudo que o pai dela, né, que é um policial aposentado, fazia. Então o jeito que ela era tratada em casa, ela e os irmãos, inconscientemente ela passava às pessoas. Só que ela não percebia, ela achava que todo mundo gostava dela, só que na verdade todo mundo tinha medo dela. Então a gente vê que quando ela descobre, ela meio que entra numa crise, se acha uma pessoa ruim, né? Mas aí ela acaba, como a gente falou, né, questão de maturidade, ela acaba evoluindo como pessoa e ela vai aprendendo a lidar, né? Claro que é tudo um processo, né? Não é de um dia pra noite, de uma hora pra outra. A gente vê também que ela era bem vingativa, né? Ela falava que tinha com os ex-namorados, e ela até falava brincando assim que ela tinha acesso a aqueles tubos de ensaio cheio de bactérias para dar doença, coisas assim. Ela falava assim e deixava o pessoal assim meio pensativo, meio preocupado. Mas a gente vê que realmente é alguém ali que evoluiu, que cresceu.
É bem bacana, isso é bem legal mesmo de se pensar. Outra coisa também, né, que a gente poderia falar, essa questão do apoio, a gente vê que ela é bem competitiva também, né? Quer ganhar, né? Ela quer vencer. A gente lembra até um pouco da Mônica, mas a Mônica não era tão agressiva assim quanto ela. Na parte de competir, talvez sim. E a gente vê também que ela é meio competitiva. A gente vê quando o Howard e o Sheldon começam a brigar por causa da vaga no estacionamento lá da faculdade, onde eles trabalham, em que o Howard ocupa uma vaga que antes era do Sheldon, e aí começa aquela guerra. É engraçado que elas acabam entrando na guerra também, né, pra defender os seus homens, né? E é bem legal ver a forma como as coisas acontecem, né? A gente vê até que a Bernadette, ela manda rebocar o carro da Amy, corroborando ainda que a gente tá falando da parte dela ser vingativa. Mas a gente vê que ela é uma pessoa bem leal, ela é uma pessoa que cresce, né, com o tempo, né, assim como os outros personagens. E isso é muito legal. E eu acho que, fazendo um resumo, né, a gente vê que ela é uma mulher bem-sucedida no trabalho, que acaba ficando bem-sucedida também, né, na construção da sua família. Ela vai se ajustando, ela acaba tendo bastante inseguranças, né, talvez pela forma como ela foi criada, talvez com as coisas que aconteceram com ela, né. Isso aí é algo que, se a gente analisar cada pessoa, né, não só os personagens de uma série, mas analisar a nossa vida, se a gente parar e olhar como eu cresci, como as coisas aconteceram, a gente entende porque hoje em dia a gente faz o que a gente faz. E isso é muito importante também para a gente poder corrigir rumos, né? Parar para pensar. Eu acho muito legal nessa série, né? Isso aqui eu vou acabar falando outras vezes, mas é porque a gente se identifica bastante com os personagens. Com Friends também a gente se identifica. Eu particularmente me identifico mais com The Big Bang Theory. Mais pra frente, aí, falando dos outros personagens, a gente vai vendo isso, a gente vai entender um pouco mais disso. Mas é legal ver essa questão da maturidade, né? De como que são 12 anos, né? De 12 temporadas, então são 12 anos. Você vê eles nas faixas dos 20 e pouquinho, e você vê eles na fase mais madura de 35, 36, então você vê a evolução, você vê como é que as pessoas vão aprendendo umas com as outras, vão se ajustando, e assim é a nossa vida. Bom, esse foi o nosso podcast, né, sobre a Bernadette. Como eu falei para vocês, né, sempre falo, não tem como esgotar todos os assuntos. Por exemplo, ela e o Howard dão um cachorrinho pro Raj, para ele não se sentir sozinho. Enfim, tantas outras coisas a gente poderia falar, mas aqui eu acho que com esses 4 pontos já é o suficiente para você pensar, para você refletir, e é isso. Se você gostou, compartilha, curta, envie para todos os seus amigos que são fãs dessa série, envia para os que não são também, que não se importam de ouvir um pouquinho de spoiler, mas não é nada que compromete a série, né? Enfim, eu acho que, até porque hoje em dia, né, com tantos memes, com tantas coisas, é meio quase impossível você não tomar spoiler de uma série, a não ser que seja uma série nova. Agora, séries antigas aí, para tomar spoiler é muito fácil. Então, Deus abençoe. Até a próxima com mais um podcast Uma Vida.